Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por sua audiência. O nosso desejo é que Deus continue abençoando você e toda a sua família através deste programa. Estamos no ar pelo Canal 14 em Recife, região metropolitana, e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também em todo o Brasil e no mundo através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e em formato no podcast no Spotify da Rede Brasil. Aproveite este início de programa e compartilhe nossa programação com seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a terceira lição deste trimestre com o tema O Perigo do Ensino Progressista. E para comentar esta lição, temos a imensa honra de ter conosco aqui novamente dos diretores da nossa igreja, o pastor Isaac Silva, que também coopera com o nosso pastor ali na coordenação do Departamento de Família. Pai do Senhor, pastor, é um prazer tê-lo conosco aqui novamente. Pai do Senhor, pastor Nali Jackson, Pai do Senhor, demais companheiros aqui da mesa, e a paz do Senhor aos nossos queridos telespectadores e aqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais da nossa Rede Brasil de Comunicação. É um prazer para mim estar de volta aqui neste programa abençoado. Prazer é todo nosso, pastor. Está conosco também o evangelista Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nali Jackson. E o presbítero, irmão Jonatas Éder. Pai do Senhor, irmão Éder. Pai do Senhor, pastor Nali Jackson. Nesta lição, veremos alguns perigos do ensino progressista à fé cristã bíblica. Estudaremos que este ensino enfraquece a autoridade da Bíblia, propagando que as Escrituras contêm erros. Falaremos de algumas teologias que têm o propósito básico de desconstruir a moral bíblica, implodir a ortodoxia bíblica e corromper a fé. E, por fim, elencaremos alguns conceitos heréticos e mostraremos os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos efeitos maléficos. Pastor Isaac, por gentileza, o senhor pode ler o textuário para nós? Bom, o textuário encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 1, e assim diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Evangelista Alessandro, qual a verdade prática desta semana? Pois não, pastor, diz assim: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Irmão Éder, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, pastor, se baseia em 3 objetivos. Primeiro, elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Segundo, explicar as principais teorias progressistas. E, por fim, aplicar elementos que refutam o ensino progressista. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 9. Acompanhe conosco. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles.
Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a terceira lição, que tem como título O Perigo do Ensino Progressista. Na semana passada, nós estivemos estudando a lição de número 2, que tinha como título A Deturpação da Doutrina do Pecado. E estivemos estudando aquela lição baseada em Romanos capítulo 3, versículos 9 ao 20. E lá nós estivemos aprendendo sobre a universalidade do pecado, as principais teorias que buscavam deturpar a doutrina bíblica do pecado. E, por fim, nós terminamos aprendendo sobre as consequências da normalização do pecado. E esta semana, dando continuidade ao ensino geral que estamos estudando nesse trimestre, estamos estudando o perigo do ensino progressista. Mas antes de nós iniciarmos o comentário desta lição, nós queremos apresentar aqui algumas obras que são de grande valia, que você puder adquirir, possa adquiri-la e colocar em sua biblioteca, que são obras fantásticas que estão relacionadas ao tema geral da lição que estamos estudando esse trimestre. E nós queremos apresentar a primeira obra aqui do professor Walson Salles, esta obra aqui sobre ateísmo, é uma obra excelente, Ateísmo, Respostas às Objeções à Veracidade do Cristianismo Bíblico. O professor Walson Salles é um grande pesquisador nessa área de ateísmo, então é importante que você possa adquirir esta obra. Se você mora aqui em Recife, se dirija ali ao estande ali da Bereia, próximo ali ao Templo Central, na Cruz Cabugá, você vai ter aí um atendimento VIP e ao chegar lá, diga assim, olha, eu recebi essa indicação a partir do programa da Escola Bíblica Dominical. E a partir daí, você vai ter um desconto especial. E se você não mora aqui na região metropolitana, você pode adquirir esta obra através aí deste endereço que está aparecendo aí na sua tela, endereço, telefone eletrônico. Você pode adquirir, com toda certeza você não vai se arrepender desta aquisição. É um trabalho, é uma obra feita com muito carinho, com muito labor, e o professor Walson Salles é o professor da Estiadeb, um dos professores da Estiadeb, que tem pesquisado muito sobre esta área. Nós temos também este outro livro aqui, para quem também gosta de estudar muito nesta área de apologética, Racionalidade da Fé Cristã, de Moreland, excelente obra também da editora Ragnus, também você pode adquirir na editora Bereia. Nós temos a Teologia Sistemática da CPAD, aqui essa Teologia Sistemática, também nós já comentamos aqui no programa passado, né, sobre a importância de ter teologias sistemáticas. Nós temos aqui Teologia Sistemática Pentecostal, escrita por diversos autores e teólogos pentecostais brasileiros. E nós temos aqui também esta teologia sistemática aqui de Stanley Orton. Aliás, na lição desta semana, há duas indicações do autor, né, sobre comentários dentro da própria lição, ter parte de textos citados desta obra. Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley Orton. Então, é importante que você possa tê-la em sua biblioteca. E como a nossa lição esta semana é um ataque à autoridade da Bíblia, então nós temos aqui uma obra de introdução geral à Bíblia, de Norman Geisler e William Nix. Isso é uma obra fantástica. Você pode dizer, mas pastor, eu tenho de Norman Geisler e William Nix, aquele fininho. E é importante ter esse, sim, aquele fininho é uma síntese da síntese desta obra aqui. Esta obra é a obra mais completa, é uma obra que faz uma exposição bíblica, teológica, ortodoxa, sobre a autoridade das Escrituras, inspiração das Escrituras, canonicidade. Então, é uma obra que você não pode deixar de ter, que ela faz uma abordagem dentro da chamada bibliologia ou introdução bíblica. É uma obra fantástica. Então, pastor Isaac, esta semana estamos falando sobre o perigo do ensino progressista. Então, perigo
é um termo bastante conhecido, ensino também. Agora, progressista é um termo que os professores, na sua maioria, não estão familiarizados. Aí eu queria chamar a tela aqui da definição que o pastor Douglas, e aí mencionamos também o livro do pastor Douglas, A Igreja de Cristo e o Império do Mal, Como Viver neste Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. E esse texto aqui, esta definição de progressismo, nós extraímos da obra do pastor Douglas. Eu queria, pastor, que o senhor lesse, por favor, e pudesse nos dar uma definição sobre o tema desta lição desta semana. Ok, a definição de progressismo, apresentada pelo pastor Douglas, diz o seguinte: pode-se definir progressismo como o conjunto de ensinamentos filosóficos, sociais e econômicos baseados na ideia de que o progresso é fundamental para o aprimoramento do ser humano. Bobbio, na sua obra, enfatiza que o progressismo está alinhado com o progresso material, moral e social em que uma sociedade caminha. Essa ideia é oriunda dos filósofos franceses do século XVIII, os quais proclamavam um progresso mundial secular, isto é, sem Deus. Ô pastor, então a gente pode perceber aí há uma sutileza nesse conceito de progressismo, porque, por exemplo, ele ao mesmo tempo em que propõe o progresso, que o progresso é fundamental para o aprimoramento do ser humano, nenhum ser humano discorda disso. Sim. Quando se fala de progresso, ninguém discorda que o progresso é importante. Só que aí a falácia é que esse progresso é um progresso sem Deus. É um progresso exclusivamente secular que vai justamente naquilo que o pastor Douglas, na primeira lição, já iniciou o trimestre apontando que é o espírito da Babilônia, que é aquele sistema anticristão, anti-Deus, voltado exclusivamente ao materialismo, que ignora todos os princípios e verdades das Escrituras. Bem, é verdade. O progresso em si, ele é algo bom. Progresso. Progresso vem do latim e significa marchar para frente, progredir. Então, nós não temos nada contra o progresso, não é? Contra o avanço, por exemplo, científico, o avanço tecnológico, as melhoras obtidas, não é? A comodidade obtida através deste avanço científico e tecnológico para a sociedade, o bem-estar social, não é? Nós não estamos pregando e jamais pregaremos contra isso. O problema é quando você junta a palavra progresso ao sufixo ismo, e aí faz progressismo, e aí muda tudo, porque progressismo está falando de uma teoria filosófica, política, até religiosa, não é? Então, como foi bem já explicado aqui pela definição que o pastor Douglas apresentou, o progressismo é o avanço, é o progresso da sociedade baseado na ciência, como a gente vai ver daqui a pouquinho, não é? Na premissa do positivismo de Augusto Comte, não é? Sem Deus. Ou seja, é quando os homens separam o progresso, a ciência, o progresso produzido pela ciência da moral, não é? Sobretudo da moral judaico-cristã, que é a moral que vem pela revelação divina, pela revelação da palavra de Deus. Quando os homens separam isso aí, o que é que resta? Resta o progresso científico ignorando Deus. E quando isso acontece, a gente vai ver, ao longo da nossa lição de hoje, que os resultados são catastróficos, não é? Porque o homem não pode jamais esquecer a pessoa de Deus, que é não só o criador de todas as coisas, mas é o mantenedor de tudo. Então, quando o homem esquece de Deus, esse progresso é um falso progresso. É um progresso que, em vez de trazer o sucesso para o homem, traz a destruição, não é? O homem se autodestrói quando ele se afasta de Deus. Então, esse é o significado, é uma definição da palavra progressismo. É o progresso, é o homem tentando o progresso sem Deus. Veja que nos primeiros 18 séculos, não é?
depois da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo, até o século XIV, XV, não é? O homem, qual era a visão? A visão é de que existe um Deus que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas pelo seu poder, pela sua palavra, não é? E a quem nós haveremos de prestar contas. Essa era a ideia, não é? Dominante, por assim dizer, na mente humana. A partir de um movimento que aconteceu no mundo antigo, ali na Europa, chamado Renascença ou Renascentismo, essa ideia começa a perder a sua força e agora o homem é, de certa forma, catapultado à condição de semideus e a partir dali o homem começa a deixar de lado não a ideia de Deus, porque Deus não é uma ideia, Deus é uma pessoa. Na verdade, ele se manifesta, não é, através de 3 pessoas, um único Deus, que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não é? Não é como prega o unicismo, né? Apenas uma pessoa. São 3 pessoas que subsistem eternamente numa única essência, no Deus que subsiste eternamente. Então, quando o homem vai se afastando de Deus a partir do século XIV, ali, entrando para o século XVII, XVIII, que é o foco da lição de hoje, a gente vai ver que o homem progride no aspecto científico, no aspecto tecnológico, mas no aspecto moral, ele vai afundando, ele vai descendo, ele vai regredindo, não é? É isso que a gente vai ver ao longo da nossa lição. Pastor, temos uma outra tela aí, eu queria também que o senhor pudesse ler e comentar, por favor. Bem, a tela diz o seguinte: nessa premissa, os teóricos subsequentes passaram a pregar um progressismo científico, que é exatamente defendido por Augusto Comte, progressismo econômico, que vem defendido aí na pessoa de Karl Marx, não é? O progressismo biológico, não é? Com a teoria de Charles Darwin, que é muito conhecida e ensinada, inclusive, nas escolas, não é? As pessoas aprendem desde sempre nas escolas este tipo de progressismo biológico pregado por Charles Darwin, entre outros. Destaca-se que o progressismo inclui ideias ateístas e racionalismo exacerbado. Entre os progressistas, alguns eram secularistas que rejeitavam completamente a religião tradicional. Não é? Essa citação última foi do livro do próprio pastor Douglas Batista, não é? Então, o que a gente vê aqui? Exatamente isso, não é? A gente vê o progressismo como algo, como uma teoria que opta por buscar o progresso sem Deus, não é? Começando com o positivismo de Augusto Comte, que vai dizer que a ciência explica tudo. A ciência tem explicação para tudo, mas a ciência sem Deus não é nada, não é? A ciência sem a moral, sem os princípios, sem as normas estabelecidas por Deus, ela não é nada. Ela pode até conseguir feitos extraordinários no campo da medicina, por exemplo, não é? No campo da matemática, determinadas descobertas, no campo da própria informática, não é? Hoje o mundo não vive mais sem informática, não é? Então a gente percebe que há um progresso nesse aspecto, mas no aspecto moral. Se a gente analisar, por exemplo, o texto da lição, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente vai ver que aquilo que Paulo diz ali está exatamente acontecendo no mundo de hoje. Os últimos dias, os últimos tempos falado por Paulo ali, está acontecendo hoje. E por que está acontecendo aquilo? Porque aquelas características, elas são tão presentes na vida do homem, se há um progresso, não é? Na sociedade. É porque esse progresso é um progresso sem Deus. E aí não funciona, pastor. E aí quando fala, evangelista Alessandro, de progresso sem Deus, não tem como a gente não se remeter à lição passada, né, sobre a doutrina do pecado, onde Paulo faz um diagnóstico sombrio da própria natureza humana, e ele vai dizer assim em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o texto desta semana, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 9, é um texto que, embora Paulo diga, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo,
Vale destacar que não quer dizer que na época de Paulo não existissem homens com essas características, mas o que Paulo enfatiza é que os últimos dias seria caracterizado por um ápice, né? Por um momento, um apogeu na sociedade como um todo, e que a gente não tem como negar de que estejamos vivendo estes últimos dias. Perfeito, pastor. Essa sua fala sobre o texto da lição que Paulo utiliza a Timóteo, eu acredito que foi chave. Vai abrir a porta, digamos assim, para um ensino prático, que é o que nos interessa mais em sala de aula. Mas, olhando um pouquinho antes, pastor, quando Paulo fala sobre isso, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, de certa forma a gente vê exemplos desse progressismo sem Deus. Por exemplo, vamos voltar lá para Gênesis já no início. Depois que Caim mata Abel, ele vai e constrói uma cidade. Isso é um tipo de progressismo, um avanço social. Uma cidade inteira foi construída. Mas aquele progresso foi sem Deus, pastor. Quando a gente olha para o texto de Gênesis capítulo 4, a gente vai ver toda uma geração de Caim, fabricadores inclusive de instrumentos de ferro, instrumentos musicais, engenheiros, não é? Ele constrói uma cidade e coloca o nome da cidade de Enoque. Quer dizer, ele constrói a cidade e chama os seus filhos, em um dos é Enoque, não Enoque do capítulo 5, mas Enoque do capítulo 4. Por que não dizer que ali é um protótipo, pastor, de um progressismo, de um crescimento, mas sem Deus? Quando a gente passa um pouquinho mais à frente, em Gênesis ainda, no capítulo número 11, a gente vai ver Babel. Qual era a função de Babel ali? Construir cidades. E não somente cidades, mas torres. Eu pergunto, será que construir cidades e torres, isso é ruim? Obviamente que do ponto de vista social, econômico, isso é muito bom. Mas aquele progressismo ali não tinha por interesse a glorificação a Deus. E aqui vai desembocar justamente na fala muito bem apropriada do pastor Isaac, um progressismo sem Deus. Então, quando Paulo fala sobre isso aqui, antes de Paulo já tem todo um arcabouço que apresentava o que era esse progressismo sem Deus. Dentro do progressismo, nós podemos dividir aqui, pegar uma deixa do pastor, com a permissão dele, pastor Isaac, o progressismo em várias áreas, pastor. O progressismo, por exemplo, na área, como o senhor falou, na área moral, que é o que está no capítulo 3 aqui de 2 Timóteo, onde Paulo, pastor Nath Jacques, elenca aqui pelo menos 19 características morais, do ponto de vista moral, destes que abraçariam, que no caso é o nosso contexto atual, esse progressismo. Veja que ele diz amantes de si mesmos, ele diz avarentos, presunçosos, soberbos. Porque a ideia do progressismo, do ponto de vista moral, eu estou falando aqui, já que existe o progressismo científico, né? Existe o progressismo acadêmico, existe o progressismo teológico, que vai ser falado aqui sobre a teologia liberal. Mas o progressismo, por exemplo, moral, vai desembocar na próxima lição, pastor, onde vamos falar sobre aborto, por exemplo, onde vamos falar sobre a questão da masculinidade, a desconstrução. Dizer, não, você pode estar no corpo de um homem, mas se sentir mulher. Isso é uma defesa de um progressismo do ponto de vista moral, da deturpação do verdadeiro modelo de família, por exemplo. Porque quando a gente vai olhar para esse texto aqui, Paulo fala de traidores, aqui entra adultério, por exemplo, não é isso? Paulo fala de obstinados, Paulo fala amigos dos deleites do mundo. Então isso aqui, esse tipo de progressismo moral, que é o capítulo 1, pastor, da lição, se eu posso dizer capítulo ou tópico 1, é o que a lição começa. Porque tudo que vem depois, o progressismo tecnológico, científico, educacional, acadêmico, social, ele inicia a sua deturpação aqui. Por isso que as crianças são alvos dos progressistas nas escolas, os adolescentes, os jovens na faculdade. Então, esse texto, pastor, eu penso que se o professor de escola dominical puder iniciar com esse conceito maravilhoso que foi dado de forma muito prática do progressismo e iniciar aqui de forma prática, eu acredito que vai ser muito bom, pastor. E relembrando que essa visão, né, que aqui está se falando de uma visão contemporânea com a terminologia contemporânea, né? Exato. Mas se a gente voltar à lição número 1, irmão Éder, a gente vai voltar naquela abordagem que o pastor Douglas fez sobre o espírito da Babilônia. Aí ele diz, esse espírito atua no campo religioso, no campo político, no campo cultural, no campo econômico e educacional. Então, é um sistema que atua contra Deus, contra a palavra, contra tudo que se levanta ou que se chama por Deus, né? Tudo
em linhas gerais, é um sistema anticristão. Isso. E, como nós aprendemos na aula de número 1, esse espírito está presente em diversos momentos da história. O evangelista Alessandro Barreto, ele mencionou Babel, mas esse mesmo espírito vai estar na cabeça de ouro, que é chamado pelo próprio Deus, né? Daniel capítulo 2, que é o rei Nabucodonosor. A ideia dele, uma língua só para o povo, ou seja, um pensamento geral, uma religião para todo mundo, capítulo 3. Então, esse avanço chamado de progressismo, como foi bem explicado pelo pastor Isaac, tem uma finalidade: tentar extrair a pessoa de Deus do convívio humano e deixar os homens vivendo sozinhos. O problema disso é que não vai dar certo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, né, no capítulo 1 da sua carta, ele dá um diagnóstico da sociedade de Roma e ele diz que Deus abandona aquela sociedade e aquela sociedade entra em colapso. E é o que a gente está vendo hoje. Infelizmente, para muitos, deixar Deus é um progresso, mas não é. E o apóstolo Paulo, e nós vamos ter tempo de conversar sobre isso hoje, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a Timóteo dizendo que nos últimos dias isso ficaria de forma mais patente. E é real, pastor, hoje nós vivemos exatamente isso. A primeira característica desse povo, segundo o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo capítulo 3, verso 2, é que eles seriam amantes de si mesmo. E a partir daí vem todos os problemas, não é? Então, quando a gente não ama a Deus de todo o coração, como é predito nas Escrituras, em Deuteronômio, depois é exortado pelo Senhor Jesus, que a gente deve amar a Deus de todo o coração, de todo o intelecto, de toda a nossa força, e a gente se coloca nesse lugar de Deus, o antropocentrismo, não tem como dar certo, porque nós somos feitos para Deus e para a sua glória. Irmão Éder, ainda na sua fala aí, eu queria chamar a próxima tela. Eu queria que o senhor lesse e trouxesse uma visão bem rápida, uma explicação bem rápida sobre essa tela. Muito bem. O Norman Geisler escreveu um livro, Razões para Crer, e ele cita um doutor chamado Glenn Schultz sobre essa perspectiva de pensamento moderno, né? Ele diz o seguinte: na base da vida de uma pessoa, essa parte em negrito, né, encontramos suas crenças, essas crenças moldam seus valores e seus valores definem suas ações. Então, a gente colocou aquele desenho do lado para explicar como é que isso funciona. Geralmente a gente observa as pessoas do ponto de vista das suas ações, que seria aquela pontinha lá em cima do iceberg. Mas para que elas façam aquilo, existe todo um conteúdo de valores e de crenças absorvidos, que a gente não vê. Então, a ideia desse progressismo que é muito pregado hoje é mexer na base. Por isso que quando o evangelista Alessandro disse que o alvo muitas vezes são as crianças, é porque elas ainda estão em formação de crença, de valores, e aí vai desembocar lá em cima, que é todas essas características que o apóstolo Paulo diz aqui: homens perversos, sem amor, irreconciliáveis e continentes. Então, o grande problema são as crenças. E é por isso que o autor da lição de hoje, ele se preocupa não só em mostrar os problemas, mas mostrar aonde está a origem do problema. E qual é a origem? O abandono de Deus e a deturpação do ensino das Escrituras como a palavra de Deus. Então o professor precisa entender que hoje ele vai falar dos problemas que é oriundo do progressismo. Mas como é que se conserta isso? Bíblia se conserta isso, trazendo o povo de volta para a palavra de Deus. Qual o impacto da visão progressista na sociedade atual? Qual a sua repercussão em relação aos princípios e valores das Escrituras? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a terceira lição que tem como título O Perigo do Ensino Progressista. E no bloco anterior nós trouxemos aqui uma visão panorâmica e introdutória à lição, e agora nós vamos passar a comentar a lição a partir do seu primeiro tópico. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a atenção dos professores que esta lição desta semana, né, o ensino progressista, é um ataque direto à doutrina da autoridade das Escrituras, e aqui nós mencionamos no primeiro bloco alguns livros, mas também é importante que o professor ele tenha também em mãos a sua declaração de fé. A sua declaração de fé, se você, professor, não tem condições de, neste momento, ter uma teologia sistemática, não tem uma teologia sistemática, mas ter essa declaração de fé é importante. Ali há um capítulo, a nossa declaração de fé, especificamente
Nós temos aqui o capítulo 1 da nossa declaração, página 25 a 29, vai tratar sobre as Sagradas Escrituras, o poder das Escrituras, a autoridade das Escrituras. É importante que o professor esteja familiarizado com a autoridade da Escritura, porque é a base da refutação de todas essas influências e todo esse espírito da Babilônia. E esta semana estudando o progressismo, que é a visão moderna desse espírito da Babilônia atuando no mundo. Então, qual o antídoto contra isso? A própria Escritura. Então, é importante que o professor possa dar uma olhada aí nesta doutrina, na sua declaração de fé, leve a sua declaração de fé para a sala de aula, abra, peça para que os alunos possam ler os versículos que são aqui citados, porque, claro que essa lição nós entendemos perfeitamente que há um conteúdo um tanto acadêmico, um tanto moderno. Muitos dos nossos irmãos, às vezes, não têm acesso a esta informação específica, como está na nossa lição. Então, é por isso que é importante que o professor esteja familiarizado com a Escritura. Sobre o conteúdo acadêmico, nós procuramos aqui, da maneira mais didática, da maneira mais prática, estar fazendo a exposição para que você, professor, possa ter segurança na exposição da sua lição. E lembrando que o fundamento, o nosso livro didático da escola dominical é a nossa Bíblia. Então é importante que você enfatize e trabalhe os textos que estão sendo ditos aqui, ou que estão na nossa lição, melhor dizendo, e que estarão sendo sugeridos aqui neste programa da Escola Dominical. Pastor Isaac, o primeiro tópico da lição fala sobre a descaracterização do cristianismo. Tópico 1, a deteriorização moral e a erosão da ortodoxia. O que é que a gente pode comentar, pastor, sobre esses dois tópicos? Bem, eu queria fazer um comentário aqui de algo que eu li e achei muito interessante, para que a gente entenda o problema do progressismo de forma assim mais clara. Quando Deus decidiu criar as árvores, desde a grama à árvore da copa mais alta, diz a Bíblia lá em Gênesis 1 e 11 que Deus falou à terra: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Então, quando Deus decidiu criar as árvores, Deus falou à terra. Quando Deus decidiu criar os peixes, os répteis, Deus falou às águas. Está lá em Gênesis 1 e verso 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil e de alma vivente, e que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Quando Deus foi criar o homem, pastor Nath Jackson, irmão Alessandro, irmão Jonatas, ele não falou a terra, ele não falou a água, ele falou a ele próprio. Glória a Deus. Ele diz: façamos Glória a Deus. o homem. Como é que ele diz isso? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus falou a ele mesmo. Isso quer dizer que há uma ligação intrínseca entre o Deus Criador e o homem que é a sua criatura, não é?
Então, quando este homem, que é criatura de Deus, perdeu a condição de filho, perdeu a condição de comunhão por causa do pecado, mas se ele se volta para Deus em Cristo, ele tem essa possibilidade de retornar à comunhão e à posição de filho, não é? Mas quando este homem, criatura de Deus, que Deus, quando decidiu criá-lo, falou a ele próprio, decide progredir sem Deus, o que acontece é exatamente isso, a deterioração moral. Pelo menos a gente tá vendo isso de maneira clara. Quando a gente vai lá, por exemplo, para o texto da lição, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a gente vê que todas essas características, irmão Alessandro, que o senhor já mencionou aqui, acho que são 19, né? 19 características, elas são características muito próprias de alguém que está distante de Deus, não é? Alguém que está próximo de Deus, alguém que está ligado a Deus, alguém que está em comunhão com Deus, ele tem outro tipo de característica, não é? Porque a santidade de Deus, ela é manifestada naquele que se aproxima de Deus, não é? E com a santidade de Deus vem todas aquelas características boas, elencadas, por exemplo, lá no livro de Gálatas, não é? O fruto do Espírito. Glória a Deus. São as características divinas manifestadas na pessoa quando ela está ligada a Deus. Quando ela está separada de Deus, o que vem é isso aqui, que nós poderíamos citar aqui uma após outra, mas por conta do tempo, eu quero apenas citar aqui o que está no verso 3, que nós comentamos aqui em off, que é essa característica do homem sem Deus, a deterioração moral. Olha só o que diz aqui, sem afeto natural. Esse afeto natural é algo que vem do próprio Deus quando Deus criou o homem. Mas o que acontece quando o homem se afasta de Deus e tenta progredir, marchar para frente, sem Deus? Ele se torna um ser sem afeto natural. O que a gente vê em nossos dias? A gente vê as pessoas agindo como seres irracionais, homens altamente inteligentes, com a capacidade de inteligência, não é, admirável, agindo, irmão Alessandro, irmão Jonatas, pastor Nadir Jackson, como seres irracionais, tomando decisões, agindo, não é, na sociedade, prejudicando não somente a ele, a pessoa em si, individualmente, mas prejudicando os seus semelhantes, aqueles que estão, não é? Hoje, por exemplo, há uma tentativa, não é, de se doutrinar, de doutrinação às crianças, as crianças mais tenras, aquelas crianças que estão começando a vida, que não sabem nem o que é a vida. Há um grupo de ideólogos, de pessoas que estão dentro dessa questão do progressismo, com essa deterioração moral, querendo prejudicar as crianças, não é? E a gente precisa falar contra isso, e é o que a gente está fazendo aqui, falando contra o progressismo, esse progresso sem Deus, que o que vai trazer é isso aqui, pessoas sem afeto natural. Então a deterioração moral é uma marca característica desse progresso sem Deus, pastor. Interessante, pastor e evangelista Alessandro, é que Paulo elenca aqui, né, 2 Timóteo 3, 1, 9, são 19, né, características. Agora vale destacar de que esta não é a única relação, né, a única relação. Nós temos, por exemplo, a relação de 1 Timóteo 6, 3 a 5, 2 Pedro 2, 10 a 18, Romanos 1, 24 a 32, e tem um outro texto que ele sintetiza tudo isso, que eu acho que eu lembrei agora e eu queria que o senhor comentasse, que é o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 19, que diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornados insensíveis
eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, interessante esse termo, forma desenfreada, ou seja, sem freio, sem limite, cometer todo tipo de impureza. Então, esse texto de Efésios aqui, ele dá uma síntese de todas estas características que Paulo descreve, que descreve tanto aí em Timóteo, como ele descreve em Romanos, como o apóstolo Pedro descreve. Dá uma síntese, mostra que eles vivem desenfreadamente, o seu entendimento obscurecidos, separados da vida de Deus por causa da ignorância e pela dureza do coração. Então, essa é a descrição que a Bíblia fala do homem natural e é essa característica dos últimos dias. Perfeito, pastor. E quando o senhor fala de últimos dias, já que o senhor deu essas relações que correlacionam esse texto de Timóteo, que foi muito bom porque vai acrescentar ainda mais características desse período influenciado por essa educação progressista, quando Paulo, no capítulo 3 de Timóteo, e o versículo 1, 2 Timóteo, ele fala sobre nos últimos dias. A maioria dos estudiosos vão dizer, pastor, que esta expressão últimos dias relaciona-se aos últimos momentos pré-vinda de Cristo, arrebatamento da igreja. E quando a gente olha, pastor Isaac, para o nosso contexto, pastor Nadiax, professor Éder, para o nosso contexto, e vamos perceber de que todas essas características que foram elencadas, principalmente essas que o senhor citou aí de Efésios, estão muito em voga hoje, não é? Então nós entendemos que de fato nós estamos nesses últimos dias. Quando o texto do versículo 3 termina, Paulo falando sobre tempos trabalhosos, aparece a expressão aqui, kairos, kalepós. E essa expressão kalepós dá a ideia de turbulência, de violência, de confusão. E o interessante é que é essa mesma expressão que aparece lá naquele homem endemoniado, que estava incontrolável, que estava sendo indomável, ninguém conseguia parar aquele homem, ele fazia o que queria. Então, esses últimos dias marcados por essas características aqui, pastor, são os dias que estamos vivendo hoje. Quando o pastor Isaac estava falando aqui sobre homens amantes de si mesmo, o senhor também mencionou, né? Falar do antropocentrismo. Depois do século XVIII, XIX para cá, com o advento do iluminismo, não é? O antropocentrismo, o homem tirou Deus da cadeira e sentou lá no meio. Eu não preciso de Deus. Aí entra a questão do racionalismo também. Tudo tem que ser explicado por meio da razão. Se não for explicado por meio da razão, não existe. Se não existe, não tira Deus disso aí. Milagres vão para fora. A questão acadêmica, como já falamos, né? O texto aqui, sem afeto natural. Aí é importante dizer, pastor, que o índice de violência, inclusive doméstica, filhos que não respeitam mais pais, que não se submetem mais à autoridade patriarcal, homens que não se submetem mais à liderança, por exemplo, à liderança religiosa, à liderança, por exemplo, no próprio contexto de trabalho, por exemplo. Então, essas características, pastor, é muito ampla. E eu queria concluir dizendo o que está no versículo 6, porque no versículo 6 Paulo diz assim, porque deste número, ele já elencou todos, né, são os que se introduzem pelas casas. Observe aqui que já existe uma implantação nas famílias. Né? O progressismo, pastor, está entrando nas casas por meio da mídia, por meio de novelas, que trazem, entre aspas, um ensino totalmente deturpado em relação ao princípio bíblico judaico-cristão, como o pastor falou, e diz, e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências. E no versículo 7 diz, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, a ideia também, pastor, poderíamos dizer aqui, desse progressismo, é obscurecer, não sei se a palavra está correta, deixar escuro o entendimento dos homens, o que Paulo escreve no 2º capítulo de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que Deus desse século é cegar o entendimento, não é cegar a visão, é o entendimento. E aqui ele conclui dizendo, ele usa um personagem lá do Antigo Testamento, porque como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes quais? Os que foram relacionados. Se eles dizem assim, os quais estes resistem à verdade, homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Aí aqui entra a questão moral, entra a questão religiosa, entra a questão familiar, entra a questão da construção da sociedade. Então, pastor, de fato, nós podemos dizer de que esses últimos tempos trabalhosos,
são os tempos que estamos vivendo e estamos vendo esse progressismo, pastor, e aqui eu termino minha fala, avançando cada vez mais e sendo abraçado pelas pessoas. E o que mais nos deixa assim, aterrorizados, desculpe usar essa expressão, é alguns que denominam-se até cristãos, pastor, mas que estão abraçando ideais progressistas que vão de encontro ao que diz as Escrituras, afetando a família, a construção do lar, da igreja, da liderança e dos bons costumes. Mas essa lição, acredito que chegou em um bom tempo e certamente vai nos ajudar bastante. E essa fala do irmão Alessandro, irmão Éder, ela vai para esse segundo ponto, a erosão da ortodoxia. Exatamente. Porque o que acontece é que, às vezes, a gente percebe que existem pessoas que são apenas meras reprodutoras de fala. Reproduzem determinadas falas, mas não sabem as implicações daquilo que a pessoa está falando. Apenas reproduz, ouviu, achou que todo mundo está falando ali, está bonito e tal. E como o evangelista falou, essa visão desse progressismo que atua em todas as áreas, sobretudo na mídia, o evangelista falou aqui sobre TV, mas você tem também as mídias sociais, você tem as séries, que são porque toda produção, seja produção cinematográfica, seja produção literária, ela tem um objetivo, ela quer trazer uma mensagem. Ninguém escreve por escrever, ninguém fala por falar, ninguém faz um filme, uma série, uma novela, tem uma mensagem a ser compartilhada. Infelizmente, na sociedade que a gente vive, esses meios que eram tão salutares, tão instrutivos, e ainda são, desde que se faça ali o filtro, esses meios estão sendo usados a cada dia como forma de doutrinação, a forma de tentar implementar esta visão de maneira sorrateira, até da maneira mais covarde, que é os filmes infantis, os desenhos infantis. Qual é a criança que não gosta de assistir um programa infantil? Agora, o negócio é tão terrível, como já foi falado aqui, que especialistas, pedagogos, especialistas nestas áreas, eles trabalham de tal forma que, às vezes, a criança absorve a mensagem, mas um adulto que vai assistir não consegue perceber a mensagem. Porque foi produzida, pensada para a criança, não é? E aí entra a nossa palavra para os queridos pais, não é? Eu fico aterrorizado, vou usar a palavra do evangelista Alessandro, como é que um pai dá um telefone para uma criança de 2, 3 anos, e eu já vi, pastor Isaac, em um determinado local, uma mãe dizia assim, não, eu dou porque ele fica quieto, porque ele fica entretido. Mas aí existem os riscos que o pai... E às vezes não é monitorado, né? Os pais não sabem o que é que o menino está vendo, o que ele não está vendo. E isso vai trazer não somente a deteriorização moral, que é o primeiro ponto, vai trazer a erosão, que já foi comentado, da ortodoxia, mas aí vem a corrupção da fé. Porque o ser humano, como foi bem destacado pelo pastor Isaac Silva, ele foi criado por Deus para Deus. Então, na lacuna de Deus, se a gente pode dizer isso, pastor Isaac, na saída de Deus, ou o homem deixando Deus, não é porque Paulo vai dizer que Deus também abandona, mas, claro, o primeiro passo é dado pelo homem. Quando esse homem tenta abandonar Deus, ele vai procurar algo para substituí-lo. E, infelizmente, hoje nós vivemos um período tão difícil que a própria fé ela está sendo deturpada a partir de pseudos ensinadores, pseudos pregadores que dizem deter a verdade de Deus, né? Mas Paulo já inspirado pelo Espírito Santo, percebeu que isso aconteceria. Abra sua Bíblia em casa para a gente ler um texto, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, ele volta a tratar desse assunto. A partir do verso 1, ele diz assim, o Espírito, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, observe que ele usa a mesma terminologia, não é isso, o evangelista Alessandro, pastor Isaac? Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Aí vão fazer o quê? Não vão fazer nada? Não, Paulo diz, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. E ele diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, né? E é importante o professor entender o que significa cauterização, né? É deixar insensível.
E aí, quando o evangelista Alessandro falou que o diabo veio para cegar o entendimento, exatamente se aplica isso aqui. E aí, pastor, vou devolver a palavra, infelizmente, o que é que está acontecendo? Pais, me permita, pastor Isaac, também falar isso, por ter a sua mente cauterizada, porque foram tão influenciados e ainda advogam para si a ideia de que é um cristão, né? Permite que seus filhos adentrem neste mundo e aí estão corrompendo a fé da criança e lá na frente, quando ele chegar na fase de adolescência e juventude, vai ficar complexo para voltar, porque ele não teve uma base construída, não é? Então, o cuidado dos pais hoje é fundamental. A implantação de um culto em seu lar, que a gente chama de culto doméstico, fortalece a fé da criança, não é? Eu lembro na minha infância que o nosso pai fazia uma escala de um culto doméstico, porque ele trabalhava e ficava em casa, nós e mamãe, para que a gente tivesse um momento de devocional diário, de leitura da Bíblia, isso entre nós na família. Então é muito importante esse retorno. O pastor vem falando muito sobre isso nos cultos de doutrina, não é? A importância. Eu termino lendo o último versículo para devolver a palavra ao Senhor, verso 4 e 5, né, do mesmo capítulo, que diz assim: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então a gente precisa ter um retorno à oração no nosso lar, um retorno das Escrituras, que é o tema base de hoje, para que a corrupção da fé não adentre. Não é? Muito cuidado com esses pregadores chamados coaches, que não têm um padrão bíblico nenhum, tudo para eles faz sentido, e trazem o progressismo do ponto de vista teológico para dentro da sua casa, meu irmão, através do YouTube e de outras plataformas, não é? Autos se intitulam pregadores, mas deturpam o evangelho, que a gente tenha cuidado com isso. Então, pastor, o desafio é maior do que se imagina, né? Você tem um sistema anticristão, espírito da Babilônia atuando neste mundo. João diz que o mundo jaz no maligno. Paulo diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Paulo diz em Efésios, como nós já citamos aqui, de que eles têm o seu entendimento obscurecido. Então, cabe ao pai, à mãe, aos pais, começar pelo básico, que é a chave do sucesso de toda a família cristã, né? É cultivar Cristo no seio da família. Bem, o mundo todo está sendo arrastado, levado para uma vala sem fim, para um abismo sem fim, não é? E o objetivo de Satanás, porque por trás de tudo isso há uma ação maligna, uma ação infernal, isso a gente não pode esquecer, não é? Essa é uma verdade bíblica. A Bíblia diz que o Deus desse século, já foi citado aqui, cegou o entendimento dos homens, ou seja, há uma ação espiritual por trás disso aí. Esse progressismo sem Deus não é apenas ideia de Augusto Comte, não é ideia de Karl Marx, não é ideia... Inclusive, há comprovação concreta mesmo nas obras. Eu tenho praticamente todas as obras de Karl Marx, não é? Então, nas obras deles, há comprovação de que ele tinha um laço muito estreito com o diabo. Com o diabo. Então, por trás de tudo isso aí, há uma ação maligna para levar o homem para a destruição. Porque, como foi dito aqui, o tempo está findo, não é? Verdade. Esses tempos trabalhosos aí, esses últimos dias, esses últimos tempos mencionados aí por Paulo, não é outra coisa senão o fim desta dispensação, por assim dizer, não é? O fim desse contexto em que a gente está vivendo. Ou seja, Jesus está voltando, a igreja vai ser arrebatada e todos aqueles eventos que sucederão, não é? O arrebatamento da igreja está muito perto. Então o inimigo sabe disso e está levando, pastor, as pessoas para esse abismo. Cabe àquela pessoa que quer fugir dessa destruição abrir os olhos. E como é que se abre os olhos? Pela palavra. O salmista disse: lâmpada para os meus pés Glória é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Se você mergulhar na palavra, a palavra vai esclarecer. A mente obscurecida, ela vai receber luz. E é uma luz tão gloriosa, pastor e pastores aqui presentes, que não tem como o homem não ver. Quando a palavra de Deus ilumina, o homem percebe o que está acontecendo, não é? E é o que a gente está tentando mostrar aqui a você. Você que é pai, você que é cristão,
abra o olho, porque o tempo está findo, o tempo está chegado, e tudo isso que a gente está aprendendo aqui, essa questão do progressismo, essa descaracterização da questão moral. A questão moral é uma coisa gritante em nossos dias, não é? A erosão da ortodoxia, os ataques à teologia liberal, não é? E todas essas teologias que vêm para confundir as pessoas, os pregadores coaches, que é o que mais há hoje. É verdade. Não é? Então tudo isso está arrastando as pessoas e as pessoas não estão percebendo. Só que Deus tem levantado, não é, também uma igreja aqui em Pernambuco que tem compromisso com a palavra e tem se preocupado em esclarecer, em mostrar a realidade, e é isso que estamos fazendo aqui. E é por isso que o professor, né, você tem aqui o programa da Escola Dominical, veja a vastidão de versículos que foram citados aqui, que você pode anotar. Se não deu para anotar porque está assistindo agora, volte lá o programa, repita de novo, anote, que é importante que você, professor, não só prepare a sua lição a partir da leitura da Bíblia, vendo cada texto, verificando com os alunos, mas, como já foi citado aqui, que é uma batalha espiritual, é importante, você não pode deixar, antes de preparar esta aula, é condição sine qua non para você dar uma boa aula, oração. Glória a Deus. Você precisa orar para que Deus possa iluminar, Deus possa abrir sua mente. Você pode até dizer, mas pastor, essa lição está tão difícil. Olhe, observe, nós estamos aqui no programa da Escola Dominical, trazendo os conceitos teológicos que o autor está tratando, procurando tornar o mais claro possível, embora que o próprio pastor Douglas ele está muito didático aqui nesta lição. Então você pode ler a definição teológica da lição, ele está usando uma linguagem muito clara, e depois você começar a abordar na sua sala os versículos que vai na contramão destas teorias. Então é importante que a sua abordagem seja bíblica, fundamentada na Escritura. Não é um momento de se colocar nenhum outro assunto em pauta que não seja tema da lição, seja fiel aos objetivos da lição, não saia da lição, porque esta visão, ou este assunto que nós estamos tratando, que é movido, como já foi dito aqui pelo pastor Isaac, acima de tudo, por este espírito da Babilônia, que é uma realidade espiritual que move no mundo físico contra Deus, ela só pode ser anulada, ela só pode ser confrontada com as Sagradas Escrituras. Quais são as teorias progressistas e como nós podemos refutá-la à luz da palavra? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a terceira lição com o título O Perigo do Ensino Progressista. E vamos agora para o segundo tópico de nossa lição, falar sobre as teorias progressistas. Pastor, de um modo geral, assim, no comentário desde o início do programa até agora, a gente já tratou de forma até indireta a questão da desconstrução da Bíblia, que é o do ensino progressista, que ele vai na contramão da autoridade da Bíblia, porque ele tem que tirar a Bíblia de cena. Se vai tirar Deus, tira Deus, logo, se tira Deus, tira a sua palavra, porque a palavra de Deus é um ser imutável, então a sua palavra é imutável, que gera princípios imutáveis. E se existe um princípio, a natureza humana rebelde, que já foi descrita aqui pelos textos que o apóstolo Paulo, Pedro descreveram, a natureza humana rebelde, ela vai na contramão de tudo isso. Então, por isso que o ataque primário tem que ser a Bíblia, desconstruir a Bíblia. Há um grupo nesse progressismo que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Há um grupo que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, então é um livro mitológico, misógino, patriarcal, etc. Mas existe outro grupo que diz, não, ela é a palavra de Deus. Agora, o problema é que a gente
está interpretando equivocadamente, e essa interpretação é a interpretação cheia de preconceito. Então, aí vai para a releitura das Escrituras, dizer que a Bíblia de fato não diz aquilo que ela diz, e aí, naturalmente, a gente vê na nossa sociedade hoje que está muito comum isso. Vamos reescrever a Bíblia. A Bíblia precisa ser reescrita. Então, a desconstrução da Bíblia é o ataque frontal dessa visão na sociedade moderna. Não tenha dúvida. Da esteira do progressismo, a gente vem, como já foi falado aqui, com o positivismo de Augusto Comte. Em cima disso aí vem o chamado cientificismo, que prega que a ciência explica tudo, que a ciência tem a resposta para tudo, quando a gente sabe que não tem, né? E eu acho que uma prova muito concreta disso que eu estou afirmando aqui foi o que aconteceu agora, nos últimos 3 anos, nesse período da chamada pandemia. A ciência se debateu como nunca, tentando explicar e resolver o problema e não conseguiu. Então, a ciência não tem explicação para tudo, não é? Pois bem, então, o cientificismo, ele despreza, por exemplo, ele despreza o senso comum, não é? O senso comum para o cientificismo não vale nada, não tem como você descobrir, conhecer a realidade a partir do senso comum. A gente sabe que isso não é verdade, o senso comum ajuda e muito, não é? Até porque Deus deu ao homem essa percepção. Veja que quando Deus criou o homem, ele deu ao homem a capacidade de administrar. A primeira tarefa mencionada na Bíblia que Deus deu ao homem foi a tarefa de nomear os animais. O homem só poderia fazer isso se ele tivesse uma capacidade extraordinária, né, de olhar para o animal, perceber algumas características e chamá-lo daquilo que ele chamou. E, pastor, eu acho interessante, o senhor está apontando aí, só abrindo parênteses, é que, por exemplo, uma coisa é a gente nomear algo a partir de algo já existente, né? E outra coisa é você não ter uma lista linguística zero, você não tem experiências anteriores, e aí a capacidade cognitiva e de imaginação de Adão foi sendo desenvolvida ali. Que foi o próprio Deus quem deu, né? Porque nós falamos aqui que quando foi fazer o homem, Deus fez de forma especial. É por isso que nós dizemos que o homem é coroa da criação. Porque ele não falou a terra, ele não falou a água, ele não falou ao ar, ele falou a si mesmo, façamos o homem. E ele deu ao homem essas características, né? Essa capacidade extraordinária. Pois bem, então, quando o homem, né? Nós estamos falando sobre a desconstrução da Bíblia. Quando o homem, aí vem a questão do cientificismo, que nós falamos, que despreza, quando o homem despreza o senso comum, não é? A visão progressista. Não, o senso comum não funciona, não resolve. O que mais? A religião não resolve. Então, por quê? Porque a religião, para aquela pessoa que é adepto do progressismo, é apenas uma expressão humana, não é? Que não tem nenhum valor. Não é? A Bíblia, por exemplo, para os progressistas, por assim dizer, é apenas um livro que apresenta um conjunto de mitologia. Não é? O professor de história, o professor de ciência, o professor progressista, que é o que mais tem hoje, tá? E eu fico muito à vontade porque eu sou professor de formação. Então, eu não estou falando da minha categoria, por assim dizer, da minha classe. Né? Eu estou apenas dizendo a realidade. O que mais tem hoje é professor progressista, Paulo Freireano, né? Isso. Sabe o que é isso? Você que é professor, que está me assistindo, você sabe o que é isso, não é? Paulo Freireano. Isso. Pois bem, então, quando esse homem vem e diz assim, a Bíblia é apenas um conjunto de mitologia, ele desprezou, ele está tentando desconstruir a Bíblia. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, como dizem alguns teólogos liberais. A Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então, quando o homem se afasta de Deus através desse progresso, desse suposto progresso sem Deus, o que vai acontecer é isso. Ele vai tentar desconstruir a Bíblia, porque a Bíblia, é como eu disse, ela é um farol. E quando ela é acionada, ela expõe. E os homens que vivem na escuridão, porque as suas obras, a Bíblia fala disso, são reprováveis, são obras más. Eles não gostam de luz. Eles gostam de escuridão, porque ali eles ficam camuflados, né?
Então, por isso que eles tentam desconstruir a Bíblia. Por que eles querem pregar a Bíblia? Por que recentemente uma senhora aí, que viveu muito tempo na televisão, né? Felizmente a televisão já cuspiu ela fora, né? Porque já usou tudo que tinha dela na mocidade e agora ela já está com uma certa idade e a televisão não quer mais assim investir nela. Ela apareceu aí, não é? Ela é uma formadora de opinião, ela apareceu aí dizendo que a Bíblia tinha que ser reescrita. Quem é essa senhora para dizer que a Bíblia tem que ser reescrita? Gente, a Bíblia é um livro histórico. Você vai reescrever as obras de Platão? Você vai reescrever a física, a metafísica de Aristóteles? E como é que você abre a boca para dizer uma coisa dessa? Reescrever a Bíblia, um livro histórico, um livro real, concreto, que tem mudado. Paulo diz, olha, o Evangelho de Cristo é poder de Deus. Glória a Deus. E Glória a Deus. esse livro, que é a Bíblia Sagrada, que é a nossa ferramenta de trabalho, não é? Olha, milhares de milhões de vidas têm sido transformadas por ela, não é? Então a gente não pode aceitar que essa teoria, essa filosofia progressista venha desconstruir a Bíblia. E o senhor falando de reescrever a Bíblia, eu lembro que vi um determinado artigo que o autor estava comunicando que já existem editoras no mundo que estão reescrevendo as suas obras e obras clássicas, né, de escritores, por exemplo, um escritor inglês, se pegou um escritor X e se reescreveu, irmão Alessandro, a obra dele para depurar os termos que hoje são ofensivos à sociedade. Então, estão depurando, porque a editora tem os direitos autorais sobre aquela obra, estão reescrevendo. Aí perguntaram a determinada autoridade, você acha que essa tendência vai chegar nas obras de Shakespeare, nas obras clássicas? Ele disse, olha, é uma tendência mundial, que é justamente esse pensamento, esses feelings assim, pastor, de dizer assim, reescrever a Bíblia, já existem obras sendo reescritas, reescrever a Bíblia, é justamente, evangelista Alessandro, a manifestação deste espírito da Babilônia. Sem sombra de dúvida, pastor. Nós estamos, de fato, enfrentando esse período tão tenebroso. E eu queria, falando sobre esse espírito da Babilônia, que é satanista, ele é diabólico, eu queria só fazer um relink com a fala do pastor Isaac, quando ele disse que o ensino progressista ele é diabólico. Isso. Ele citou a pessoa de Marx. Sim. E eu li um livro que o senhor me indicou, pastor, eu queria citar aqui, Marx e Satã, de Richard Urbrand. Deve ser mais ou menos isso a expressão do nome dele, pastor? Richard Urbrand. Eu já li umas 6 obras que o senhor me indicou e uma dessas foi essa, onde o autor mostra de forma clara de que o progressismo ele está ligado diretamente ao marxismo, que por sua vez é satanista. Que se é satanista, tem por obrigação dizer, ou por dever, desconstruir o que a Bíblia fala. Exato. E por que não dizer ser um grande amigo do ateísmo, pastor? Nós estamos vivendo o período do neo-ateísmo, novos ateus que estão surgindo aí. O ateísmo sempre existiu, sei lá, no Salmos 14, está no Salmos de número 14, quando é repetido um outro salmo, não lembro agora. Mas o Salmo 14 onde diz, o nécio diz não a Deus, não é? Então o ateísmo sempre existiu, mas esse novo ateísmo está pegando força justamente por conta dessa educação progressista que se baseia, por exemplo, pastor, no darwinismo, dizer, olha, não existe Deus, foi tudo obra do acaso, uma explosão cósmica. E a gente viu no Congresso de Jovens aqui uma exposição maravilhosa do pastor Ailton Júnior, uma pregação bíblica e científica, vamos assim dizer, não é? Nós vamos ver esse ateísmo, pastor, sendo também apresentado à luz do progressismo dentro do próprio marxismo, inclusive o livro que o pastor Isaac escreveu, é um livro muito bom, também li várias vezes, que mostra que o próprio marxismo tem por objetivo acabar com a religião, tirar Deus da história. Por que é que em algumas escolas, por exemplo, estão sendo proibidas até, eu estou falando isso aqui, não é questão de processo, porque o Brasil está vendo aí, estão sendo proibidos, pastor, orar ou rezar o Pai Nosso. Isso é um viés progressista, tirar Deus das escolas. Alguns estados do nosso Brasil, as bibliotecas estão sendo orientadas a retirar um livro milenar,
O senhor falou da Bíblia, não existe nenhum livro tão antigo como esse. É um patrimônio cultural da humanidade. Isso é um progressismo ateísta dentro das escolas. O senhor falou de faculdades, pastor, de profissão. A gente também tem essa experiência na área do ensino, onde estávamos como alunos em sala de aula e víamos muitas vezes a ideia de professores puramente progressistas, dizendo, ó, essa história de Deus não existe. Você pode ter o argumento filosófico, o argumento científico, o argumento acadêmico, mas se você for falar de religião, ou melhor, se você for falar de Deus, de Bíblia, não, isso aí é ultrapassado. Aí entra o que o senhor falou, pastor, a ideia da reconstrução da Bíblia. Eu vi a semana passada num site, que eu não vou dizer o nome aqui para não dar a questão do Ibope, mas uma reportagem séria quando dizia o seguinte, pastor, que já existe um projeto até dezembro deste ano para as Bíblias online serem reeditadas e termos serem substituídos, não é? Termos serem substituídos, porque são ofensivos dentro de uma visão progressista às pessoas. Então, veja, essa questão da Bíblia impressa, eu acredito muito difícil que isso aconteça, mas as online, as versões online, já estão tentando fazer isso. Então, isso, pastor, quando se desconstrói a Bíblia, o ateísmo ele aparece. E esse ateísmo aberto aqui, que é a ideia de um Deus limitado, que um Deus não sabe o que vai acontecer amanhã, que depende da escolha humana, não é? Deus é surpreendido pela questão do livre-arbítrio. Veja que absurdo, onde a Bíblia mostra que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, é conhecedor de todas as coisas. O mundo está na palma da sua mão. Como é que um Deus desse vai ser surpreendido por ações humanas? E isso é o que está sendo ensinado, pastor, não só nas faculdades, mas aqui o senhor me permite, o senhor como nosso diretor no seminário, que é STADEB, um seminário seríssimo, dentro de faculdades evangélicas ou seminários liberais. Por incrível que pareça, o progressismo já chegou dentro dos seminários. Isso. Então eu penso que é um momento bom para a gente aproveitar esse momento, pastor, e falar das obras como, por exemplo, o senhor citou. Falando sobre teísmo aberto, rapidamente eu li um autor que ele ilustrou essa ideia de teísmo aberto da seguinte forma. Ele diz, irmão Éder, que Deus ele sabe que a família vai comer pizza no domingo. Mas uma coisa que ele não sabe é qual sabor que a família vai escolher para comer pizza. Então, essa ilustração dele traduz muito bem o que é o pensamento teísta, né? O teísmo aberto, melhor dizendo. Teísmo aberto, ou seja, Deus é Deus, mas é um Deus de menor categoria que por conta do livre-arbítrio humano, ele está sempre sendo surpreendido pelo homem. Então, contra esse pensamento, nós podemos citar aqui textos como, por exemplo, Daniel, capítulo 2, versículos 22 e 23, Amós, capítulo 4, versículo 13, Isaías, capítulo 40, versículo 28, Isaías, capítulo 29, versículos 15 e 16, e também Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Então, o teísmo aberto é um teísmo falacioso, é um teísmo liberal que não encontra respaldo na Escritura. Até porque o Deus que se apresenta na Bíblia, ele não só antevê os fatos, né, no sentido de previsibilidade em determinadas questões, Deus determina alguns casos, né? Por exemplo, o senhor citou Daniel, capítulo 2, e ele diz exatamente o que vai acontecer na história, né? O pessoal que usa essa nomenclatura de teísmo aberto, eles gostam muito daquele texto de Gênesis 22, né, para dizer que Deus não sabia que se Abraão ofereceria ou não, embora que aquela questão ali é bem resolvida no próprio contexto, né? É uma falácia, mas infelizmente ainda encontra guarida em alguns corações, não é? E o que é que a gente pode fazer e entender dessa desconstrução das Escrituras, não é? O que é que esse progressismo está tentando fazer? Pelo menos 4 aspectos que eu só vou citar. Primeiro, tenta desconstruir a mensagem da Bíblia, porque se desconstrói a mensagem da Bíblia, então não existe uma moral real, uma moral em que todos devem se abarcar, não é? Não vai existir, por exemplo, uma mensagem concreta em relação àquilo que Deus fala. Então, a mensagem também é relativizada. Ou seja, possa ser que Deus não tenha dito isso, não é? E aí vem a questão da reinterpretação que você falou, né? O método histórico crítico, por exemplo, que veio para tentar destruir toda a base das Escrituras, não é? E a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, principalmente quem está lendo Calbart, quem está lendo Schleiermacher, quem está lendo Bultmann, tenha muito cuidado. Esses teólogos que são apresentados muitas vezes na academia,
e eu vou voltar a um ponto que o professor Alessandro tocou aqui, muito cuidado onde você estuda teologia, porque hoje existe um grande viés de cursos sendo oferecido aí pela internet, mas as pessoas não têm um filtro para saber, não é? No nosso caso, nas Assembleias de Deus, você tem a STADEB, que é uma faculdade ligado às Assembleias de Deus no Estado, presidida pelo pastor-presidente, pastor Ailton, que fala a linguagem da igreja. Claro, a gente tem um pouquinho mais de tempo lá para trabalhar questões acadêmicas, mas a linguagem é a sã doutrina, não é? Para concluir, relativização da mensagem, negar a autoridade das Escrituras e resistir à mensagem, não é? Paulo vai dizer que nos últimos dias esses homens seriam resistentes. O evangelista Alessandro leu, capítulo 3, verso 8, né? E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, alguns estudiosos dizem que esses Janes e Jambres são aqueles sábios que Faraó utilizou para tentar mudar a mensagem, não é? Assim, esses resistem à verdade, a gente tem que ter cuidado com isso. E é até contraditório, porque, por exemplo, pastor Isaac, se fala sobre a Bíblia como um livro mitológico, é um livro cheio de crendices e que não deve merecer nenhum crédito. Mas, em contrapartida, ela é retirada das escolas, ela é proibida, querem reescrever, porque eles entendem perfeitamente o poder, a influência que a Bíblia tem na sociedade, não só na sociedade do ponto de vista cultural, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista filosófico, na filosofia, na história e tal, mas a influência que a Bíblia tem na transformação das vidas e é na transformação da vida, no poder transformador da Escritura que está talvez uma das suas maiores características. Na verdade, como é sabido de todos, a Bíblia é a revelação progressiva do plano da redenção de Deus para o homem. Sem a Bíblia, nós não saberíamos, por exemplo, como tudo começou. Está lá no livro do Gênesis. Sem a Bíblia, nós não saberíamos como tudo terminará. Está lá no livro de Apocalipse. Glória a Deus. Não é? Então, mas ela é, para além de ser o plano, a revelação do plano progressivo, ela é também o livro que apresenta os princípios balizadores da conduta humana. Qualquer ser humano que quiser viver bem, precisa viver observando os princípios esposados nas Escrituras Sagradas, não é? Rapidamente aqui, o que a gente está vivenciando é não a tentativa, mas a implantação de uma nova civilização, pastor, queridos companheiros, uma nova civilização. Uma civilização que rejeita os princípios morais da religião judaico-cristã, uma civilização ateísta, uma civilização agnóstica, para dizer assim um termo mais polido, não é? Porque os intelectuais não gostam de ser chamados ateístas. Eles preferem ser chamados de agnósticos. Bom, eu não posso provar que o seu Deus não existe, mas também você não pode provar que ele existe. E é claro que se a gente olhar só para a natureza, a gente vai ver que é impossível. Por exemplo, Glória a Deus. Essa questão da teoria do Big Bang. Existe uma lei que foi descoberta, que é a segunda lei da termodinâmica, que vai dizer o seguinte, que a quantidade de energia presente no universo, né, a energia utilizável, ela está diminuindo e se transformando em energia inutilizável. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Isso é ciência, gente. Tá? A primeira lei diz que a quantidade nem aumenta nem diminui, mas ela é transformada. A segunda lei diz isso. Em energia utilizável e energia inutilizável. Ora, se a Terra tivesse surgido de um Big Bang, né, de bilhões e bilhões de anos, como querem esses progressistas, então o Sol já teria se apagado. Verdade. Porque a energia não está... A ciência diz isso. A energia utilizável ela está diminuindo. Então a energia que faz o Sol brilhar, ela já teria se acabado. Se esses bilhões e bilhões de anos que os cientistas progressistas dizem fossem real. Outra coisa, quem é que consegue
datar com precisão, não é? Existe algumas formas de se medir a questão do tempo, não é? De determinados objetos que são encontrados, carbono 14 e outros, mas não chega a essa quantidade absurda de tempo que as pessoas dizem, os cientistas progressistas dizem que existe, não é? Então o que a gente percebe é o seguinte: desconstruindo a palavra de Deus, o homem vai ficar sem esses princípios. Sem os princípios, ele vai ficar cego. Então eu estava pensando aqui, enquanto o evangelista Alessandro estava falando, se você não tem uma Bíblia ainda, corra hoje e compre. Lá na Bereia tem para vender. Corra lá na Bereia, compre a sua Bíblia, porque se eles mudarem, lançarem Bíblias com um texto diferente, você vai ter a Bíblia, glória a Deus, como ela foi revelada, né? E vai poder conhecer esses princípios divinos. Evangelista, o nosso tempo já estourou um pouquinho. Sim, senhor, pastor. Vamos para a próxima tela e aí a gente arremata na abordagem desse terceiro tópico, que é refutando o ensino progressista. Primeiro, reafirmando a autoridade bíblica. Segundo, ensinando as doutrinas bíblicas. E terceiro, enfatizando a santificação. Rapidamente, que é o que o senhor pode... a síntese que o senhor pode trazer aí. Muito bem, pastor. O primeiro ponto, reafirmar a doutrina bíblica, né? O próprio apóstolo Paulo disse que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, em primeiro lugar, professor, lembre isso em sala de aula. A Bíblia, como foi dito aqui, é a palavra de Deus. Ela é inspirada, inerrante, infalível. Ela não contém erros. Então, se não contém erros, não precisa ser reeditada. Isso. Não é? Segundo, ensinando as doutrinas bíblicas, pastor. É importante. A gente estudou semana passada sobre a doutrina do pecado. Isso. Hoje estamos estudando sobre, de certa forma, a doutrina da Bíblia, a Bíblia como a palavra de Deus. É bom, como professor, pegar textos como o senhor já ensinou aí, ler, reforçar a sua ideia. E terceiro, enfatizar a santificação. Aqui eu quero concluir, pastor, dizendo que o ensino progressista hoje, eu chamaria, pastor Isaac, de neognosticismo. O que é o gnosticismo? É a doutrina que dizia: o seu corpo não tem validade nenhuma, então faça o que quiser, porque isso não vai interferir em nada na sua parte material, que é seu espírito, né? O neognosticismo é hoje o progressismo, dizendo: você faz o que quiser com o corpo, porque isso não interfere na sua parte espiritual. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem é composto de corpo, alma e espírito. E o que eu fizer com o corpo, eu vou ser cobrado, porque a Bíblia diz que Deus destruirá aquele que destruiu o corpo. Então, se eu pego o meu corpo e entrego a lascívia ao pecado, dentro do capítulo 3 de 2 Timóteo, eu vou ser cobrado por Deus. Então, é tempo de voltar e fazer o que diz as Escrituras. Na prática, irmão Éder, o progressismo pode ser traduzido, essa visão, esse espírito da Babilônia, pode ser resumido da seguinte forma: a Bíblia é um manual do fabricante. Está nela todos os princípios e a vontade de Deus para o homem. O homem, por si, está numa situação de pecado. Ele só tem duas opções: ou ele se rende, se arrepende e se submete, ou ele rejeita e tem toda a eternidade sem Deus. Aí o progressismo traz: olha, rejeite, mas não só rejeite. Acabe com o que está lhe incomodando. Isso. Então, o que é acabar com o que está incomodando? Reescreva a Bíblia. Tire a Bíblia de circulação, porque ela está nos incomodando e, por nos incomodar, ela tem que ser extirpada. E aí compete a nós, ensinadores da palavra, afirmarmos o que as Escrituras dizem, né? E eu concluo a minha fala voltando-se a você, pai e mãe. Não deixe que seu filho seja destruído pelos ensinamentos progressistas. Você é o sacerdócio do seu lar. Nós, na escola dominical, pastor, só temos 1 hora e meia com as crianças. Existe o ciclo de oração infantil, que tem 2 horas. Mas imagina uma criança que passa o dia inteiro em uma escola de regime interno e ela vai nos fins de semana ao ciclo de oração e no domingo para a escola dominical. É muito complicado para que a gente possa desconstruir tudo isso. Então você, pai e mãe, é a ferramenta que Deus quer usar. Analise os livros do seu filho, analise o que ele está aprendendo, converse com ele, tenha tempo, não é, pastor, para conversar com o seu filho, implante o culto doméstico no seu lar. Se você quer que o seu filho siga os seus preceitos, você tem que inculcar hoje. Moisés, quando está falando sobre Deuteronômio, ele lembra os princípios que sua mãe Joquebede deu, não é?
ela escrevia nas paredes da sua casa, ela ensinava ele quando ele acordava, quando ele ia dormir, no caminho, quando ele andava, quando ele deitava, que você possa ser essa ferramenta de Deus para barrar, pelo menos dentro da sua casa, o problema do progressismo. Faça como Noé, prepare uma arca e proteja a sua família. E aqui em Pernambuco, a Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais tem um lema. E qual é o nosso lema? Eu e minha família na EBD. Baseado em Josué capítulo 24, versículo 15, a última parte do versículo que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, não leve os seus filhos para a escola dominical. Vá com eles. Ensine-os no caminho do Senhor. Coloque, entronize Cristo no centro da sua família. Faça o culto doméstico, como foi comentado aqui. Leve os seus filhos, suas crianças ao ciclo de oração infantil, à escola bíblica dominical, ao culto de doutrina. Ensine o seu caminho. O maior investimento que uma família hoje pode fazer é investir nos seus filhos na casa do Senhor. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, lembrando que o que nós abordamos hoje foi sobre a visão progressista, a visão, o sistema anticristão. Mas não devemos esquecer de que as pessoas precisam ser alcançadas pelo Senhor. E eu gostaria de ler um versículo aqui rapidamente, que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor de todos os reis, de todos que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. E isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o objeto da nossa oração, pastor, é orar para aquelas pessoas que têm a mente obscurecida, que estão vivendo uma vida sem Deus, possam encontrar Jesus. O senhor poderia nos dar a honra de orar neste momento? Sim. Oremos. Querido Deus, Pai bendito, te agradecemos por mais essa oportunidade aqui neste programa tão abençoado, Senhor, que é o programa da EBD. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ajudado a falar, a transmitir para o teu povo e para multidões que estarão assistindo este programa e que estão neste momento assistindo esse programa. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa agir nessas vidas, nessas mentes, algumas obscurecidas pelo progressismo, pelo pecado e pelo desvio, Senhor, que o inimigo das nossas almas tem promovido nessas mentes. Tu pode libertar essas mentes neste dia, nesta manhã, nesta hora em que o teu filho está assistindo este programa, Senhor. Te agradecemos pela vida do teu servo, o pastor presidente, o pastor Ailton José Alves. Te agradecemos pela superintendência, o pastor Nadi Jackson e os demais que cooperam ali neste trabalho. Te agradecemos por tudo, Senhor. É o que nós já trazemos também a nossa palavra de gratidão por tudo que o Senhor tem dispensado a nós neste dia. Em nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos. Amém. Chegamos ao final do programa hoje. Estudamos a terceira lição com o tema O Perigo do Ensino Progressista. Na próxima semana veremos a quarta lição com o título Quando a Criatura Vale Mais do que o Criador. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas as sexta-feiras, às 21h30 e no sábado, às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Pastor, nos dê a honra de impetrar a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todo o povo de Deus e todos digam amém.